lado na escola e que parou de comparecer. Esse a escola conhece os pais, sabe onde está, sabe onde mora, que é aquele que não está em nenhum programa social, aquele que não está matriculado em nenhum curso, aquele que não está no Sistema Único de Saúde, aquele que está à disposição do tráfico e das organizações criminosas. E aí surge a Bahia pela Paz e o Centro de Cidadania. E aí nós, de novo, encontramos com o nosso palestrante internacional nas colocações dele. Muito bem, surgiu então o PISP, o Plano Integrado de Inteligência de Segurança Pública. E aí o PISP vai dizer assim, não, cada um na rua é um sensor, mas é cada policial militar, cada guarda civil, cada operador, agente de trânsito, e todos de todas as agências são, sim, sensores e são produtores de dados e insersores de dados no sistema. E daí a gente tem que cada um toma a sua decisão ali no local e no seu nível de autoridade e de decisão de ação. Que estamos seguindo o caminho correto. Depois nós começamos a colocar, e aí 2 exemplos do dia anterior e do dia de ontem. No dia anterior, nós estávamos em reunião até 1h da tarde com o secretário, com todo mundo, e fomos almoçar, até 10:50. A 1h da tarde, nós pegamos o prato. A 1h05 chegou uma informação. Reunião com o governador, agora, com a inteligência, às 13h30. Tínhamos tido uma ocorrência no extremo sul da Bahia, envolvendo facção criminosa e indígenas que estavam cooptados pela facção criminosa, produtores assentados, e essa ocorrência tinha gerado 2 mortes e 2 feridos, ou 3 em estados gravíssimos. E o governador queria dados, lembram da palestra de ontem? Você confirma a informação? Ela é verdadeira? Morreu ou está no hospital? É indígena ou não é indígena? É produtor rural ou não é produtor? É assentado ou não é assentado? É um miliciano ou quem é que está ali? E aí nós largamos o prato e entramos nos nossos sistemas, porque ainda não é realidade para a gente, porque eu espero que ao início do ano que vem, cumprindo determinação do nosso secretário de um processo que já está pronto e a licitação será colocada no mercado ainda no mês de novembro, se Deus quiser, nós vamos ter todos esses robozinhos que o doutor Leandro Almada falou, dando informação em tempo real para a gente e buscando tudo isso em todas as fontes possíveis e imagináveis. E aí a gente diz assim, alguns estados já legislaram com decretos determinando que os bancos de dados das suas diversas secretarias sejam disponibilizados e compartilhados com a segurança pública, como Goiás, Espírito Santo, e a gente está caminhando para isso também, para que a gente perca esse amor, esse apego ao banco de dados como único e a gente possa trabalhar com ele. Saímos ontem daqui com a sensação de que nós estamos no caminho certo, quando a gente ouve a academia, quando a gente ouve a polícia, quando a gente ouve os colegas. Aí viemos hoje, não pude estar com vocês de manhã, mas soube que vocês não deixaram nem o mestre de cerimônias encerrar uma das apresentações. Se puseram de pé para impedir, era do Zacro ou do Walker? Do Coronel Walker, do Exército. E eu sou egresso das Forças Armadas, eu fui até capitão como oficial de marinha, depois fiz concurso para a Polícia Federal e fui para a Polícia Federal. O Coronel Walker foi uma inovação que não havia no Brasil nenhuma contratação e nós enfrentamos todo o escrutínio da Procuradoria-Geral do Estado, mas também todo o apoio da Procuradoria-Geral do Estado e contratamos o primeiro curso com 2 turmas de comunicação operacional. Foi fantástico. Nós temos que aprender a comunicar. E quem ouve o Zaco falar e assiste uma apresentação dele para entender como o crime comunica,
Quando o crime traz corpos da mata nus, eles não morreram nus, e coloca-os perfilados, um lado ao lado do outro, ele está comunicando. Ele está influenciando, e a gente tem que acompanhar em tempo real e interferir em tempo real. Então, um pouquinho longo para vocês entenderem como o Estado está trabalhando. Aí veio 15 de setembro de 2023. Nós assumimos em 1º de janeiro de 23, 15 de setembro de 23, uma fatalidade. Numa operação da Polícia Federal, para um mandado de prisão e busca a uma facção criminosa numa determinada região de Salvador, ela coincidentemente marcou data e horário na mesma data e horário que outra facção marcou para invadir aquele mesmo território. E nós fomos emboscados. Estávamos ali, não emboscados, porque não houve esse planejamento, nós ficamos no meio do caminho. Nós descemos e fomos. Nunca eu ouvi tanto tiro em áudio, em vídeos, tanto tiro, e nós nunca encontrei tanta munição no terreno assim. E ali nós ativamos o Centro Integrado de Comando e Controle, e talvez não tenham entendido a pergunta do Dr. Dourado, quando ele separou o CISP, é porque nós temos o maior da América Latina, o SICOM daqui, comandado pelo Tenente Coronel Luciano, que foi comandante da 23ª CIPM, talvez o que enfrentou o maior número de ocorrências com situações com reféns na localidade dele. E o SICOM funciona no mesmo prédio do Centro de Operações de Inteligência, que no segundo andar tem o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que é de outra diretoria, que é do nosso diretor Luiz Henrique, o negociador com maior hora HH, uma hora de atuação em negociação do Estado da Bahia e um dos maiores do Brasil. E contrariando tudo que eu defendia na doutrina e que eu estudei da minha formação de gerenciamento e negociação, você não deve ter como negociador alguém oriundo do Grupo Tático Especial. Olha aí, é do Grupo Tático Especial, está se formando em Psicologia e é um dos nossos melhores quadros. E aí nós entramos naquele CICC, ele ainda estava pelo BOP, como subcomandante do BOP, e coincidentemente a morte do nosso querido Caribé, Lucas Caribé, colega nosso, meu, do secretário, do mesmo grupo tático do secretário, da mesma turma de cursos de ações táticas do secretário, ocorre alguns dias depois da morte daquele policial em Santos, que teve mais de 50 e tantas mortes na reação. E aí nós fomos no Centro Integrado de Comando e Controle, dizendo assim, nós vamos atrás dos responsáveis, nós vamos levar quem tiver que levar à justiça, nós vamos neutralizar aqueles que não se entregarem e mantiverem-se com as suas armas, colocando em risco o nosso operador, e nós ficamos 5 dias ali dentro do Centro de Comando e Controle, praticamente sem sair, com 413 operadores na rua, aeronaves do GRAER, aeronaves da Polícia Federal, equipes do COT da Polícia Federal, equipes do GPI da Polícia Federal, da CORE da Polícia Civil, todas as equipes da Polícia Militar da Bahia, quer seja BOP, Bepatamo, Choque, tudo que a Polícia Militar tinha de Rondesp, do que tinha. Tivemos ali bombeiros participando, tivemos com esses grupos táticos, em determinados cenários, nós tínhamos os 413 operando ao mesmo tempo. Vocês imaginam a possibilidade de comandar isto sem um Centro Integrado de Comando e Controle? Para que você não cruze linhas de tiro e não coloque uma força em risco com a outra operando no mesmo terreno? É impossível sem um Centro Integrado de Comando e Controle. Totalmente impossível. E ali a gente coordena. Então, quando eu digo assim, vou atuar a informação da inteligência especiais, como faremos isso? Eles sabem, são eles que sabem.
Aí eu pergunto ao coronel Muniz, que estava como representante do comandante-geral, como faremos e com que equipes o cerco, o perímetro? Nós não estamos lá para dizer o que cada um vai fazer. Nós estamos lá para coordenar, integrar. O secretário tem um exemplo muito interessante, que é o da canoa havaiana. Ele diz o seguinte, que é uma sigla igual STF, sincronicidade, técnica e força. Tem uma hora que a força acaba, compromete um pouco a técnica, mas se a gente mantiver a sincronicidade, a gente vai chegar lá. E é por isso que ele fala, e fica danado quando invertem, que é integração, inteligência e investimento. Nem sempre nós vamos ter todos os investimentos que a gente quer, mas ele foi atrás. Há mais de 10 anos, o TCE colocava nos relatórios que nós tínhamos os investimentos caindo em segurança pública. Ele levou o governador conseguiu um financiamento de 400 milhões, estão sendo compradas 3 aeronaves, uma para cada força. Estão sendo comprados vários equipamentos de perícia, carros, equipamentos para neutralizar drones e muitos outros itens de qualificação em equipamentos com investimentos. Nem sempre nós vamos ter todos os investimentos que a gente quer, mas se a gente tiver inteligência, a gente vai agir e colocar aqueles recursos que a gente tem no melhor lugar e na melhor aplicação. Mas nem sempre a gente vai ter. Tem um lema de quem lida com crise, que a gente sempre tem informação de menos. A gente nunca tem o que a gente gostaria. A gente chega, a gente não sabe aqueles 4 elementos todos. Quem são os perpetradores, quem são os causadores, quem são as vítimas ou reféns, qual é a conformação do teu ponto crítico e quais são as armas em poder. Para que a gente possa definir nível de risco e ameaça e a nossa resposta. A gente sempre tem informação de menos. Mas se a gente estiver integrado, em sincronia, a gente vai continuar caminhando. Então, essa política dos 3 Is do secretário, que a gente vem colocando nesses 10 meses, nos trouxe ao dia de hoje. E aí cabe aqui um agradecimento muito especial ao Grupo ED pela participação como patrocinador master, a Iron Fence, aos patrocinadores e apoiadores diversos que aqui estiveram, ao Senai Cimatec, ao Instituto Arrecife, a toda a Superintendência de Inteligência por tudo que desenvolveu aqui. Ontem, os senhores palestrantes sentiram falta do nosso superintendente Dourado no almoço. Nós fomos acionados por uma outra instituição com uma informação relevante decorrente do Rio de Janeiro, da situação do Rio de Janeiro, e nos reunimos com a instituição, com analistas, com videoconferência, e entendemos o que era necessário fazer e tomamos as decisões que tinham que ser tomadas aqui na sala do Senai Cimatec. Senhores, o secretário não pôde estar aqui. Eu espero ter tentado passar um pouquinho para os senhores o que a gente vem fazendo. Aqui vejo o nosso tenente-coronel Rubenilton, ele lidera a nossa diretoria de estatística. E essa diretoria é muito importante para a gente entender quando dizem assim, é a cidade mais violenta, com mais mortes, é a cidade que não mascara números, que não é o estado que tem transparência em todos os seus números e que tem um dos menores números de mortes a esclarecer do Brasil. Porque todas as ocorrências que o INSP checa, nós rechecamos na nossa Superintendência Integrada de Gestão da Atividade Policial. O tema das facções criminosas ele é transnacional e ele extrapola os limites territoriais dos nossos estados. Ele não pode ser politizado. Ele tem que ser tratado de forma técnica e profissional. Não pode haver politização dele. Tem que ser tratado de forma técnica
e com todos os agentes. Por fim, não está aqui conosco mais, mas deixar um agradecimento ao inspetor Marcelo Silva. A Secretaria de Segurança Pública tem uma parceria muito grande com a Guarda Municipal. Temos uma excelência disso no Pelourinho. Temos um programa de interfederativo de qualificação das guardas da Bahia. Já fizemos aí acho que mais de 4 turmas. E temos o avançado deles também, que já foi realizado inclusive com treinamentos no BOP e com treinamentos de tiro. Então, esse papel tem sido feito. Por ordem do secretário, a gente elaborou cartilhas para ajudar aqueles municípios que ainda não têm guarda. Por ordem do secretário, a CIAP está disponível para ajudá-los a buscar os recursos dos convênios federais que são disponibilizados do recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, por fim, agradecer aos senhores. Tudo foi feito para os senhores, pelos senhores. Só há sentido se nós entendermos que o trabalho de cada um de nós é que vai construir a segurança pública e o que a gente quer para amanhã. Não haverá trabalho isolado, não tem como ser feito de forma diferente, o recurso não é inesgotável e nós temos que sempre ponderar onde esse recurso vai precisar ser colocado. Tolstói dizia que pode-se viver uma vida magnífica quando se sabe trabalhar e amar. Trabalhar pelo que se ama e amar aquilo que se trabalha é conquistar a felicidade. Nós amamos aquilo que nós fazemos. Nós trabalhamos com afinco e com o sacrifício da própria vida, se necessário for. Tenham todos uma excelente noite e eu acho que a gente podia ouvir umas palavras ainda do nosso Jason Potts e do nosso Eduardo para a gente ter o final desse evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Olinto, Marcelo, corrigindo. Por favor, Jason, please. Thank you again. I tried, we don't have translation simultaneously. I tried to translate. I will keep my comments brief. Boa noite a todos. Boa noite, os meus comentários sucintos. Obrigado a todos. So, when I started my career 27 years ago, quando eu comecei minha carreira 27 anos atrás, I never in my wildest dreams thought I'd be standing here before you all. Eu nunca tinha imaginado estar aqui com vocês. In this beautiful country, paradise. Nesse belo país, nesse paraíso. Before I say anything further, I just want to thank Luis, Romero, Eduardo, Dorado, all of the organizers that have been so kind-hearted and just so special. This has been a magical trip so far, and we still have about 6 more days. My wife is here with me as well. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe, Luiz Ramiro, Eduardo, Rogério Dourado, a toda a equipe que tem me recebido. Estou aqui com a minha esposa e ainda tenho mais 6 dias para aproveitar. So there was a quote, "War is too important a matter to be left to the generals." And I think that was Sanjanito, Senhor Sanjanito. Senhor Sanjanito, é ditado... War is too important a matter to be left to the generals. Guerra é algo muito importante para ser deixado somente para os generais.